Bom, livro de história em mãos, vamos colocar na página 36. Página 36, a história do município. Então, toda cidade tem uma história, tá? Tem o começo daquela cidade. Seja uma cidade pequena, seja uma cidade grande, tá? Então, toda cidade tem uma história. E como será a história da nossa cidade? Como será que era antigamente a nossa cidade de Goiânia? A professora trouxe algumas fotos da nossa cidade para que vocês vejam como que era antigamente. Então aqui nós temos a nossa grande metrópole, a nossa cidade de Goiânia, tá? Então a gente pode perceber aí, né, que estavam sendo construídas aí as ruas, tá? E as residências, as indústrias. Então estava começando a construir aí a nossa cidade de Goiânia. Acredito que vocês sabem que imagem é essa. Essa imagem aqui é lá do Teatro Goiânia. Olha só o Teatro Goiânia, tá? Então, foi preservado esse teatro até os dias de hoje. Olha só como é hoje o Teatro Goiânia. Fica lá no centro, na Tocantins. Então, aqui nós temos o Teatro de Goiânia hoje. Como que é hoje, tá? Vocês puderam perceber que foram retiradas aquelas árvores que estavam aqui em volta, tá? Esse aqui era um hotel que tinha lá em Campinas, tá? Olha o que virou este hotel hoje. Este hotel virou o quê? Virou a Biblioteca Municipal Cora Coralina. Então, a professora já fez muita pesquisa aí nessa biblioteca, tá? Quando não tinha ainda essa era da tecnologia tão avançada. Porque quando a professora estudava, tinha que pesquisar em livros, não tinha o computador assim, para a gente poder ir lá no Google e pesquisar, não, tinha que ser nos livros, tá? Então, a professora já foi muito nessa biblioteca aí, da Cora Coralina, lá em Campinas. Mas preservou-se o hotel, tá vendo aqui? A forma do hotel foi preservada. Então, vocês viram aí algumas imagens do comecinho aí da nossa cidade de Goiânia. Como que era esse comecinho? Vamos fazer a leitura da página 36 e 37, que está falando aí da história do município, né? Do comecinho, de como que era o começo aí das cidades, onde muitas viraram patrimônio cultural. Muitas dessas cidades, nós temos aí vários elementos nela que são considerados aí um patrimônio histórico daquele lugar. Página 36. A história do município. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde seu nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Esse patrimônio é formado por aspectos naturais, como as formações geológicas, montanhas, serras, etc., onde é possível encontrar dados históricos importantes, fósseis e utensílios antigos, e espécies animais típicas, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidas nos chamados parques naturais. Em nosso país, temos alguns exemplos.
o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, a Mata Atlântica, o Alto das Rocas, no arquipélago de Fernando de Noronha, entre outros. Então, aqui nós temos aqui a imagem da praia de Fernando de Noronha e aqui nós temos a Mata Atlântica. Então, isso daqui não pode ser destruído, tá? Então, aqui é um parque aqui e este parque ele tem a proteção aí do meio ambiente. Então, não podemos fazer nenhum tipo de desmatamento neste lugar. Há também os bens sociais construídos, como os eventos marcantes na história de um município. O momento da sua fundação, revoluções, assinaturas de tratados importantes, locais considerados como sítios históricos por guardarem residências de um período muito antigo, além dos costumes e tradições de um determinado povoado. A importância simbólica muito grande. Por esse motivo, devem ser protegidos e valorizados por todos. O conjunto de todos esses bens compõe o patrimônio cultural. Assim, o patrimônio cultural pode ser material, tocável, ou imaterial, intocável. A história do município é contada através dos acontecimentos que ocorreram no passado, desde a formação daquela cidade. Então, nós temos aí hoje os arqueólogos, né, que faz esse estudo aí de quem viveu no passado. Então, eles descobrem várias coisas aí, nas cavernas, principalmente, de quem passou ali naquele lugar, dos nossos antepassados. Nós temos aqui, tá vendo, uma imagem de um lugar, de uma caverna, aonde foi encontrado vários fósseis, tá? Então, os arqueólogos, eles estudam aí esses fósseis para descobrir quem passou por ali e quanto tempo tem esses fósseis. Os bens que compõem o patrimônio cultural material é aquilo que eu posso pegar. Então, são objetos que faz parte aí da história do nosso passado. Lugares que são valorizados, né, pelas pessoas e que não podem ser destruídos pela humanidade. Então, esses lugares eu posso tocar neles, são as coisas materiais deixadas aí pra gente, para que a gente possa conhecer a história do nosso passado. E o imaterial é aquilo que eu não posso tocar, mas eu posso visualizar que são as danças que aconteciam, são as tradições deles, a maneira que eles se vestiam, a maneira que eles conversavam. Então, tudo isso foi deixado aí pra gente. E nós vamos resgatando essa história do passado, que é contada aí de geração para geração. Cada município tem a sua história, assim como você também tem a sua história, a sua família também tem a sua história. Bom, vamos continuar a leitura na página 37. Podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural material, bens imóveis como obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. E bens móveis, como coleções arqueológicas, acervos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes. Também é importante pontuar que fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos
que estão submersos há pelo menos 100 anos, tá? Então, debaixo da água também tem muita história. Podemos ainda classificar como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial expressões artísticas, plásticas, musicais, cênicas ou lúdicas, celebrações, conhecimentos, ofícios, técnicas, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionavam às práticas culturais. Grupos, comunidades em alguns casos, personalidades que são reconhecidas como parte desse patrimônio, como Aleijadinho, em Ouro Preto, Minas Gerais, e Capiba, em Recife, Pernambuco. O patrimônio cultural imaterial é passado de geração em geração e permanentemente é recriado pelos grupos que mantêm de acordo com o ambiente, com a natureza e com a própria história. Essa relação cria um sentimento de identidade. Então, aqui nós temos aqui um patrimônio histórico, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, Minas Gerais. E aqui eu tenho a Rua da Aurora, Recife, em Pernambuco. É a partir da história que o patrimônio se constitui em todo e cada município. É natural que esses bens patrimoniais atraiam as pessoas. Muitos são transformados em pontos turísticos, sejam naturais, paisagens, reservas, etc. Ou culturais, materiais, museus, igrejas, etc. Além de polos gastronômicos e centros culturais de lazer. Bom, então vocês viram que os patrimônios culturais faz parte do nosso município, da história aí da nossa cidade, e que antigamente muitas pessoas utilizavam o quê como meio de transporte? O navio, isso mesmo. E vários navios, afundaram, Então a gente vê aí, geralmente em cenas de filme, muito navio afundando no mar e são encontradas muitas histórias nesses navios, né? Então são encontrados muitos objetos que faz parte aí da história das pessoas que utilizavam esse meio de transporte marítimo. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens aí debaixo do mar, né? De navios que foram deixados, que foram afundados no mar. Olha só essa imagem de um navio no fundo do mar. Então, um navio para chegar aí nessas condições, são muitos e muitos anos ali afundado. Aqui nós temos o Titanic, né, que foi chamado aí, esse navio, né, o Titanic afundando. Foi feito até um filme sobre ele, né, essa história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Aqui está a imagem, né, deste navio, o Titanic, no fundo já do mar. Ele completou 108 anos. Olha só, tem 108 anos que o Titanic afundou. Milhares de pessoas faleceram aí neste terrível naufrágio que teve. Vocês viram que nós temos várias formas de guardar as memórias aí do nosso passado. E a gente relembra essa história do nosso passado, da nossa cidade, através dos patrimônios culturais, onde são reservados aí esses espaços, esses materiais que podem ser material ou imaterial, né? Então a gente pode pegar, a gente pode ver com os nossos olhos e a gente também pode participar aí das festividades que lembram esses momentos históricos que aconteceram no nosso passado. Bom,
Na página 38, nós temos aí atividades, tá? Vocês irão responder as atividades da página 38, 39, 40, 41 e 42, tá? Tem muita resposta aqui que ela é pessoal, tá? Então, vocês irão ler, irão responder, certinho? Começa aqui na página 38 e vocês vão até a página 42, no livro de História. Bom, vamos agora passar para a nossa atividade sobre os indígenas, isso mesmo. Nós estamos trabalhando dentro do nosso projeto Consciência Negra a cultura indígena, isso mesmo. E dia 19 de abril é comemorado o dia dessa cultura indígena. Infelizmente, né, muita gente ainda utiliza estereótipos para lembrar dos índios. Professora, o que é isso? Tem pessoas que acham que o índio ainda vive como há 1500 anos atrás, tá? E hoje, os índios, eles se modernizaram. Então, muitos índios moram nas cidades, utilizam recursos tecnológicos, tá bom? E, infelizmente, muita gente passa a visão de que o índio, ele fica lá na tribo dele, né, fazendo selvageria. Muita gente lembra do índio ali usando suas fantasias. E não é isso que a professora quer passar para vocês. Eu quero passar para vocês da cultura indígena, que nós devemos valorizar todos os indígenas e que cada indígena tem a sua etnia, tem várias línguas indígenas, e é isso que eu quero que vocês descubram através de um trabalho que vocês irão fazer de pesquisa sobre os indígenas. A professora não quer que você lembre do índio que vivia só lá na natureza, do índio que vivia nu. Eu quero que você lembre do índio, mas das tradições que eles deixaram, das comidas, das festividades que eles deixaram para nós aqui. E que hoje ele está inserido no nosso meio. O índio hoje, ele está vivendo juntamente com toda a sociedade. Que esses índios, eles têm voz, eles têm conhecimento, eles têm capacidade. E muitas pessoas fazem racismo contra os índios através dos estereótipos usados, né? Através das fantasias usadas aí pelas pessoas. Então, nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente utiliza uma fantasia indígena. Então, o papel da escola hoje é informar aos alunos sobre os direitos que os índios conquistaram aí no decorrer deste ano. É mostrar para os alunos que o índio não fala só tupi, não, que existem várias outras línguas que o índio fala, que existem várias diversidades aí em cada região das comunidades aí indígenas. A professora quer que vocês façam um trabalho de pesquisa sobre os indígenas. Então, nesse trabalho, tem que constar o que nesse trabalho? Vocês irão pesquisar os idiomas que os índios falam.
Todos os idiomas, olha só, vocês sabiam que tem mais de 300 idiomas que os índios falam? Então, vocês podem escolher ali 2, 3 idiomas para falar. Tupi, Guarani, vocês já conhecem, né? É bem mais falada essa língua. Mas nós temos várias outras línguas também que eles falam, como chiquitano, Guajajara. Então, vocês irão pesquisar aí as diversidades dessas línguas indígenas, tá? E vai escrever na folha de papel amasso para a professora. Então, vocês irão pesquisar aí as línguas indígenas, pesquisar as comidas indígenas. Tem muita comida que você come, muito alimento aí que tem na sua casa e que é de origem indígena, tá? Que os índios deram nome a esses alimentos. Vocês também terão que pesquisar aí alguns remédios indígenas, isso mesmo. Tem muito remédio aí caseiro, considerado caseiro, tá? Feito aí de plantas medicinais que também foram ensinados pelos indígenas. Brincadeiras indígenas, tem muita brincadeira aí indígena que nossos avós passaram ali de geração para geração essas brincadeiras, tá? E as histórias indígenas, hein? Tem muita lenda indígena, lenda até que faz parte do nosso folclore, que é indígena, isso mesmo, tá? Também tem muitas músicas indígenas também. Então, vocês farão uma pesquisa, sabe, sobre os indígenas, o tanto de coisa que os indígenas nos ensinaram, tá? É isso que eu quero que vocês pesquisem. Vocês farão essa pesquisa, irão escrever, tá? Escrever nessa folha de papel amasso. Professora, não tem folha, não tem jeito de eu comprar. Façam então numa folha aí de caderno, tá? E aí vocês irão entregar para a professora, mas faz bonitinho, com margem, tudo bonitinho, organizado, tá bom? Façam também a capa desse trabalho, tá? Então, todo trabalho tem uma capa. Então, vocês podem ilustrar essa capa aí de vocês, tá? Do trabalho indígena de vocês, certinho? Então, o trabalho tem que ser bem organizado. Então, professora, é para poder imprimir lá o texto lá dos indígenas lá, dessa pesquisa e colar aqui, entregar para a senhora? Não, eu não quero nada imprimido aí de texto. Vocês irão escrever, tá? Então, eu vou deixar aqui o modelo de como que eu quero. Então, vocês irão fazer uma pesquisa indígena aí. Então, vamos supor, alimentos. Quais são os alimentos aí que nós comemos, que são alimentos aí indígenas, né? Que foram os indígenas que deram nomes a esses alimentos. As comidas indígenas, quais são elas? Então, você vai escrever na folha de papel amasso, tá? Professora, posso desenhar e posso fazer colagem? Sim, desenhar e colar pode, tá? O que não pode é imprimir lá o texto lá da pesquisa e me entregar. Isso não, tá? Então, vocês irão escrever conhecendo um pouquinho aí da história dos indígenas. Os alunos que estão no presencial irão levar este trabalho no dia 27 de abril. Então, vocês terão uma semana aí para fazer o trabalho sobre os indígenas, tá? Os alunos que estão no 100% online irão fazer, tirar a foto e enviar para a professora. Lembrando que os alunos que estão no 100% online, guarda aí esse trabalho, tá? Que depois
Quando chegar lá no final do ano, a professora vai marcar a data para vocês entregar todos esses trabalhos que estão sendo feitos e que vocês estão tirando a foto e enviando para a professora, tá? Então, atividades na folha que não foi colada no caderno, atividades aí de projetos, tá? De livros literários, vocês irão entregar para a professora montar depois o portfólio de vocês que vai ser entregue no final do ano, tá bom? Então, esse trabalho aí dos indígenas, sobre a cultura indígena, vocês irão entregar para a professora no dia 27 de abril, próxima terça-feira. Então, tem uma semana ainda, sem ser nessa terça, na outra, tá? Bom, terça-feira, a professora entregou o cocar para os alunos que foram lá na escola, na aula presencial. Esse cocar, gente, vocês irão tirar uma foto com algum instrumento que você tem aí que lembre essa cultura indígena, tá bom? Então, o índio hoje, igual a professora falou, não é igual o índio de 1500 anos atrás, tá? Então, o índio hoje, ele se modernizou igualmente a todos nós. E nós não devemos ter preconceito contra os indígenas. Mas também existem muitos indígenas que vivem, né, ali nas suas ocas, nas suas tribos, que ainda eles cultivam essas tradições aí que foram passadas de geração para geração. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ter preconceito contra os indígenas através dos estereótipos, tá? Então, por isso que a professora quer que vocês conheçam aí um pouquinho das tradições indígenas. E nessa foto, eu quero a foto sua mostrando alguma coisa indígena. Como assim, professora, alguma coisa indígena? Você pode mostrar para a professora alguma comida indígena, tirando a foto aí, e fazendo a sua apresentação aí da cultura indígena do índio, né? Igual aí na sua casa, deve ter algum alimento aí que foram passadas aí, que foram transmitidas para nós através dos índios. Então, você pode demonstrar aí, através deste alimento aí, né, a questão da cultura indígena. Se você tem aí na sua casa algum objeto confeccionado, né, pelos índios, né, esse objeto aqui, esse cesto aqui, né, feito de palha, é um cesto feito por índios, né, vem de origem indígena, tá? Então, tem vários objetos confeccionados e que nós usamos na nossa casa, feito pelos índios. Então, vocês irão pesquisar aí esses objetos, que você deve ter algum objeto aí de origem indígena, tá? Então, vocês irão fazer a demonstração. Professora, eu não tenho alimento, eu não tenho objeto. Ah, mas eu tenho aqui uma planta que antigamente os índios faziam muito chá dessa plantinha, professora. Então, você vai apresentar essa plantinha aí, tirando a foto dela para a professora ou fazendo um pequeno vídeo aí para a professora, tá? Essa foto e esse pequeno vídeo, você tem que enviar para a professora hoje até segunda-feira, tá bom? Então, de hoje a segunda-feira, envia para a professora, você falando um pouquinho aí desta cultura indígena. É isso que eu quero que você faça, tá? Nós vamos resgatar essas tradições indígenas aí, acabando com o preconceito, acabando com o racismo que as pessoas têm contra os indígenas. Segunda-feira, a professora vai falar mais
da cultura indígena, para a gente acabar de vez com as pessoas que têm preconceito contra os indígenas. E para que vocês descubram aí mais curiosidades aí das tradições indígenas, certinho? Então, bom, por hoje é só. Fico aguardando aí a foto e o pequeno vídeo que vocês irão fazer sobre essa cultura indígena. E até segunda-feira, se Deus quiser. Beijos no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!